Olá, pessoal. Meu nome é Sevi, sou aluna do quinto período de enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Toxicologia Comportamental e Técnicas de Imagem na Investigação dos Body Packing, Revisão Sistemática. Esse trabalho é de minha autoria, junto com os coautores Esther dos Santos Gomes, Samuel Nobre de Miranda, e ele foi realizado sob a orientação da professora doutora Maria Daniele Lima de Oliveira. Então, pessoal, o uso de entorpecentes, ele é uma preocupação de saúde pública a nível mundial. Isso porque, durante o uso dessas substâncias, né, o uso recreativo dessas substâncias, se busca algumas sensações, como, por exemplo, euforia, autoestima. No entanto, existe o negligenciamento dos efeitos adversos que essas substâncias podem provocar no organismo. Em decorrência disso, a Organização das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, ela prevê que no período entre 2000 e 2015, né, houve um aumento de 60% dos óbitos devido ao uso dos entorpecentes. Com isso, a gente percebe que realmente é uma preocupação a nível internacional e que existe, assim, a articulação das diretrizes nacionais e internacionais para a fiscalização das diversas práticas de tráfico de drogas. Com isso, essas modalidades ilícitas, elas vão adquirir novas conformidades. Uma dessas novas conformidades é o body packing, que é justamente a ocultação de drogas no interior do organismo para fins de tráfico, né? Com isso, o objetivo do presente trabalho é descrever os métodos toxicológicos, comportamentais e técnicas de imagem na investigação dos body packing. O presente trabalho trata-se de uma revisão sistemática da literatura que foi construída a partir de algumas etapas. Na primeira etapa, né, utilizou-se a estratégia mnemônica PIO, que consiste em problema, intervenção e definição desses aspectos. Foi construída a seguinte pergunta norteadora: quais os métodos toxicológicos, comportamentais e técnicas de imagem utilizadas para a detecção dos body packing? Foram utilizados descritores do Medical Subject Headings, o MESH, e em seguida foram selecionadas algumas bases de dados, entre elas PubMed, Medline, ScienceDirect, Scopus e Google Acadêmico. Os critérios de inclusão foram justamente estudos originais e casos reportados condizentes ao problema de pesquisa. Então, pessoal, as cápsulas deglutidas pelos bodypack são de 5 a 8 vezes mais concentradas que aquelas vendidas para consumo. As embalagens utilizadas, né, geralmente são o látex e as folhas de papel alumínio. Durante essa embalagem pode existir problemas, né, que vão levar ao rompimento dessas no interior do organismo. O rompimento dessas embalagens irá resultar em alguns sinais e sintomas específicos, como, por exemplo, cefaleia, midríase, convulsão. Então, a partir daí, a gente entra na questão da toxicologia comportamental. A toxicologia comportamental, ela faz justamente uma relação entre os mecanismos de ação da droga e os sinais e sintomas apresentados pelo body pack, no caso. Então, devido a esse fator, podem ser colhidas algumas amostras de matrizes biológicas, já que elas vão configurar vai ter importância justamente nesse momento de detecção. A principal amostra biológica, né, utilizada é o sangue. No sangue, essa amostra colhida, ela vai ser submetida a alguns reagentes específicos, e esses reagentes vão determinar, né, vão averiguar a existência ou não das drogas no organismo. A depender do tipo de droga que está sendo investigada, vão ser utilizados reagentes diferentes. Por exemplo, no caso da investigação da cocaína e do álcool, é utilizado o fluoreto de sódio, que é submetido a baixas temperaturas para retardar a hidrólise enzimática. E assim, é possível que haja identificação. Outro veículo utilizado é a urina. A urina, em condições normais, ela é desprovida de moléculas de elevado peso molecular. Então, no caso da droga, né, no interior do organismo, vai se ter moléculas com características diferentes. No caso, elevado peso molecular
Então, a detecção ela é possível através desse veículo. Em relação à saliva, ela também pode ser utilizada, no entanto, existem algumas limitações. Isso porque a detecção da droga na saliva vai depender da afinidade dessa substância às proteínas plasmáticas e também a seu valor de pH, que é justamente de pKa, perdão, que é justamente o valor de pH em que 50% das moléculas vão estar na forma ionizada e 50% não ionizada. Então, esse é um fator que vai determinar se ela pode ser encontrada na saliva ou não. Em relação às técnicas de imagem. Bem, as técnicas de imagem, né, duas bastante utilizadas, né, é a radiografia convencional ou radiografia digital, que elas são basicamente utilizam o mesmo protocolo de detecção. A diferença entre uma e outra é que as técnicas de processamento vão ser diferentes. Na segunda, a gente vai ter um processamento digital da imagem. No entanto, ambas apresentam emissão de radiação e apresentam uma boa resolutividade, como a gente pode ver na figura 5. Em relação à ultrassonografia simples, nós não teremos uma emissão de radiação. No entanto, a imagem ela não vai ser tão resolutiva, né? Como, por exemplo, quando comparada com a radiografia simples. Temos também a tomografia computadorizada, que ela vai realizar, né, a emissão de radiação, apresentam imagens resolutivas, no entanto, elas são mais utilizadas na prática clínica quando se tem uma investigação de perfuração, por exemplo, intestinal, devido ao acúmulo dessas embalagens deglutidas. E temos a ressonância magnética. Na ressonância magnética, nós também não teremos a emissão de radiação, no entanto, existem algumas limitações, como, por exemplo, ela vai sofrer alterações de acordo com a peristalse, então ela sofre interferência. Então, a partir de então, a gente percebe a importância de se associar a bioquímica forense, né, no caso, as técnicas de imagem, justamente com o objetivo de tornar de fortalecer os protocolos de biodetecção. Percebe-se também a importância de desenvolver novas tecnologias, né, para fiscalização dessas formas de tráfico e também tornar esses veículos de detecção cada vez mais sensíveis. E assim a gente consegue a concretização de políticas públicas, então as referências e os agradecimentos.